Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Marcel e na aula de hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? Para você que está acompanhando, né, todas as aulas aí do projeto que a gente está fazendo, né, da nossa API, no último encontro nós conseguimos, né, fazer um retorno dos dados, né, pensando ali numa API, né, que está capturando dados do banco de dados, né, fazendo ali um retorno. E aí nós abrimos um navegador, por exemplo, né, e nesse navegador a gente conseguiu obter os retornos ali da nossa aplicação, né, voltando ali um JSON, tendo ali toda a estrutura de dados. Bom, nessa aula o que a gente vai fazer? Eu não vou codificar, né, não vou fazer nenhuma parte de código, mas é fundamental que você consiga compreender o que aconteceu, ou o que geralmente acontece quando a gente acessa uma aplicação web, né, ou quando a gente está utilizando alguma tecnologia que precisa, né, ter uma comunicação com a internet, principalmente na questão das APIs, né, que é o que a gente mais acaba utilizando aqui hoje. Bom, então eu vou apresentar aqui para você mais ou menos como que funciona, né, essa estrutura, né? Então até vou fazer aqui alguns desenhos, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, né, essa requisição, né, essa parte da API, né, como que acontece esse processo aqui de requisição e por que a gente trabalha ali com JSON, enfim, tá? Então vamos lá, eu costumo sempre fazer aqui um desenho, tá? Um desenho simples aqui, não sou muito bom assim de desenho, mas acho que vai dar para você conseguir compreender. Então o que acontece, né? Vamos imaginar você aí na sua casa, né? Você nesse momento está acessando um website, então você vai acessar uma aplicação, por exemplo, uma aplicação de um Mercado Livre ou de uma outra plataforma, aí, por exemplo, de produtos, né? Então aqui, desse lado aqui, né, obviamente a gente tem o cliente, tá? Que é o usuário. E aí, nesse momento, o que ele está fazendo, né? Ele está solicitando um www. Então você vai lá, abre um www, tá? Acessa aí uma aplicação, e aí o que acontece? Aqui no seu computador, tá? Lógico que você faz isso através do navegador, mas o seu computador ele vai se comunicar com a internet. Então vamos enxergar aqui a nossa internet. E aí provavelmente essa requisição que você vai fazer, essa solicitação, ela vai cair num servidor, tá? Então eu vou desenhar aqui como se fosse aqui um servidor, né? Um server. Esse servidor, tá? Nesse primeiro momento eu vou chamar ele de servidor web, tá bom? O que seria esse servidor web? Seria o servidor onde você provavelmente estaria fazendo a hospedagem da sua aplicação, tá? Aqui nesse servidor, muito provavelmente você iria utilizar, né? Deixa eu mudar aqui a corzinha. Você iria utilizar, por exemplo, para você guardar as suas páginas, né? Você que já trabalha um pouquinho com desenvolvimento, as suas páginas HTML. Provavelmente aqui nesse servidor você vai ter o CSS. Nesse servidor aqui você vai ter o JS, que é o JavaScript, né? Pensando ali numa aplicação web comum, né? Que a gente utiliza. E aí o que acontece, né? Quando essa requisição ela cai aqui nesse servidor, ele automaticamente devolve aqui nessa requisição o HTML, o CSS e o JavaScript, que são justamente linguagens, né, de desenvolvimento, tá? Que são interpretadas do lado do cliente. Então aqui no seu computador, provavelmente você vai ter um navegador, né? Então imagina que você tem aqui um navegador. Esse navegador, ele recebe o HTML, o CSS e o JavaScript e ele vai
apresentar aqui para você uma tela, né, onde você vai ter lá a fotinho, a descrição do produto, enfim, você vai ter todas as respectivas informações que o HTML e o CSS principalmente vão estar gerando. Só que vai acontecer uma seguinte situação, tá? Na hora que cai aqui nesse servidor, vamos supor que você tem aqui um JavaScript. Esse JavaScript, ele vai perceber o seguinte: poxa vida, eu tenho aqui o meu HTML, mas eu não tenho os produtos. Então imagina que eu tenho que voltar uma lista de produtos, é um e-commerce, né, que o usuário ali, o cliente está solicitando, só que esses produtos eles não estão aqui nesse servidor web, tá? Então o que vai acontecer? Esse servidor, através do JavaScript, ele vai fazer uma nova requisição, também através da internet, e ele vai cair num outro servidor, tá? Esse outro servidor, eu vou chamá-lo, né, por exemplo, de server app, que é o servidor de aplicação, tá? Até para a gente poder usar a mesma nomenclatura que a gente está utilizando no nosso projeto, que é o app, né? Que é quem tem ali a nossa API, por exemplo. Então, o que eu vou ter aqui nesse servidor? Esse servidor eu vou ter uma linguagem de programação, tá? Linguagem de programação essa que no nosso caso, que no nosso exercício, obviamente a gente está utilizando o Node, né? O Node.js, né? A gente usa o JavaScript, só que ele roda dentro do Node, que é a máquina virtual aí que a gente já explicou para vocês aí lá naquela primeira aula, onde a gente estava configurando ali o ambiente. Mas aqui eu poderia ter outras linguagens de programação, poderia ter um Java, poderia ter um Python, poderia ter um .NET, então eu tenho várias linguagens de programação que eu poderia estar rodando aqui, tá? O que vai acontecer? No momento que você cai aqui nesse servidor, a sua aplicação, né, ela vai receber essa requisição, por exemplo, e vamos imaginar que ela precisa voltar uma lista de produtos, né, justamente para poder carregar ali naquele servidor web. Só que esses produtos, fisicamente, eles não estão cadastrados nesse servidor. Então, esse servidor, através novamente da internet, ele vai fazer uma nova requisição que vai cair num servidor de banco de dados. Então aqui vai ser o nosso server de banco de dados, BD, tá? Nesse caso, tá? Esse servidor de banco de dados, hoje no nosso projeto, ele está local. Mas é óbvio que quando você monta uma aplicação, ele não vai ficar local junto com a camada da aplicação, tá? Ele vai estar justamente numa outra máquina, né? Por exemplo, na nuvem, né? Pode nem estar dentro do mesmo servidor, né? Que você locou, que você está utilizando. E aí o que você vai ter aqui dentro desse servidor? Você vai ter o seu banco de dados. No nosso caso, a gente tem o MySQL. Mas nós poderíamos ter também outros banquinhos de dados, como a SQL Server, PostgreSQL, o Oracle, né? Então nós temos vários outros banquinhos de dados que a gente poderia estar utilizando. E aí o que acontece? Agora que vem a parte bacana, né? Digamos assim, de todo esse processo, né? Vamos considerar dessa forma. No momento que esse servidor faz a requisição para o banco, no nosso caso, por exemplo, a gente está utilizando a linguagem de programação SQL. Então, o que acontece? A comunicação entre esses dois servidores, aqui dentro, vão ter scripts SQL. Por exemplo, um select, igual nós fizemos na aula anterior. E aí, o que acontece? O servidor aqui da nossa aplicação solicita para o nosso servidor de banco uma lista de produtos, que é através de um select. Esse servidor, no caso nosso aqui, o MySQL, devolve esses dados, tá?
chega aqui no nosso servidor de aplicação e o que que o nosso servidor de aplicação ele faz? Ele pode fazer um tratamento, ele pode fazer uma validação, ele gera um JSON, tá? Então chega aqui para ele, por exemplo, um array de dados. Esse array ele gera um JSON e é esse JSON que ele encaminha para o servidor web, tá? Então ele manda esse JSON aqui para o servidor web. O servidor web, através do JavaScript, capta esses dados que vieram aqui dentro, monta, por exemplo, um HTML e isso é encaminhado para o navegador do seu computador, tá? Então aqui vai vir somente o que? HTML, CSS ou até mesmo JavaScript. Aqui ele vai vir uma estrutura de dados. Hoje a gente utiliza muito o JSON, mas poderia ser um XML. O XML é um pouquinho mais antigo, tá? Mas antigamente as aplicações mandavam XML, tá? E a gente tem inclusive outros formatos, né? Tem o GraphQL, enfim, tem outras opções. Mas o JSON hoje é a estrutura de dados que a gente mais trabalha. E aí, qual que é a parte importante que você precisa compreender? Toda essa comunicação entre o seu navegador, o servidor web, ou o servidor web e a sua camada de aplicação, ou até mesmo da sua camada de aplicação para o banco de dados, isso tudo acontece através do protocolo HTTP, tá? Que é o nosso Hypertext Transfer Protocol. O nosso protocolo HTTP, ele vai fazer essa transição de dados entre um lado e outro. No nosso caso, que aí eu gosto sempre de fazer essa divisão aqui, ó, no meio, o que que acontece? Tudo que transitar entre o servidor web e o nosso servidor de aplicação, lá o nosso protocolo HTTP é como se ele tivesse um envelope. Claro que isso aqui acontece dos outros lados também, mas aqui é fundamental que a gente enxergue. Então imagina que isso aqui é um pacote, né? É um envelope, e nesse envelope a gente tem duas coisas importantes. A gente tem uma coisa chamada de header e nós temos uma coisa chamada de body, tá? Basicamente, o que que a gente tem no header? O header a gente tem como se fosse realmente um envelope. Quem está fazendo a solicitação, para onde está indo, né? Que tipo de formato de conteúdo que vai ter ali dentro. Se eu tiver um token, né, que é uma senha, né, ali uma regra ali para acessar, enfim, tudo isso é configurado no header da aplicação, tá? E o que que eu tenho no body? O body são os resultados, que são as respostas que a minha aplicação vai mandar para o front-end, tá? Importante ressaltar que este lado é o que a gente considera como o front-end da nossa aplicação. Então, quem trabalha desse lado é o desenvolvedor front. Quem trabalha deste lado é o desenvolvedor back-end, tá? Então, a gente tem dois perfis de profissionais, tá? Quando o front ele faz essa solicitação para a nossa API, então esse servidor aqui é a nossa API, por exemplo, o nosso servidor de aplicação recebe essa requisição, se comunica com o banco de dados através da linguagem SQL e o servidor de banco de dados manda esses dados. Eu converto esses dados no formato JSON e aí eu devolvo para o front-end esse JSON através do protocolo HTTP. Vale ressaltar que o protocolo HTTP ele tem alguns métodos, né? Que é o que a gente chama de GET, POST, PUT e o DELETE, tá? Que é o que forma para a gente o CRUD. Então o GET é obter dados do meu servidor. Então o front solicita e eu devolvo dados. O POST é eu encaminhar dados novos. Então você vai ter aqui uma tela de cadastro,
por exemplo, para cadastrar um produto, cadastrar um usuário, essa informação passa pelo protocolo HTTP, o servidor web pega essa informação e manda para a API, tá? A API pega esses dados e encaminha para o nosso banco de dados. O PUT seria a atualização desses dados, quando eu preciso modificar, e o delete é quando eu quero apagar esses dados, quero eliminar ali da minha estrutura, tá? Então, esse desenho é fundamental que você tenha na sua cabeça, justamente para você conseguir compreender o porquê que nós fizemos cada uma das etapas do nosso projeto. A model seria o nosso banco de dados, tá? A nossa controller seria, junto com o app, o nosso servidor de aplicação. E a view, que é o padrão do MVC, esse particularmente o back-end não trabalha, é justamente essa camada aqui onde nós temos o HTML, o CSS e o JavaScript. Por isso que a gente utiliza a arquitetura MVC, que é a model, a view e a controller, tá? No caso da nossa aplicação back-end, a gente tem a model e a gente tem a controller. Model é o banco, controller são as regras de negócio que a gente implementa aqui. A view seria uma aplicação visual, tá? Que depois, lá na frente, a gente pode estar construindo caso a gente seja um desenvolvedor full stack. Ou seja, a gente trabalha tanto com back quanto com front, tá bom? Bom, com essa introdução, fica fácil agora de você conseguir compreender o que está acontecendo na nossa aplicação. E aí, com base nisso, a gente vai dar continuidade dentro do nosso projeto. Espero que tenha ficado claro e que você, obviamente, consiga compreender um pouquinho sobre essa arquitetura que funciona nos projetos que a gente utiliza. Vale ressaltar uma última informação, que aqui a gente fez um exercício, né, utilizando, por exemplo, um acesso via www. Mas, se você tiver um aparelho de celular, por exemplo, e ele tiver um aplicativo, o processo é o mesmo. Ele vai se comunicar através da internet, vai cair aqui no nosso servidor de aplicação, que é a nossa API, a API vai obter os dados e vai mandar para o aplicativo. Se for um celular, se for um tablet, agora eu tenho um relógio, tenho um smartwatch, né, que eu estou configurando e estou montando a aplicação. O processo é o mesmo, tá? Então isso daqui facilita para que o back-end seja desenvolvido uma vez só e o front-end possa adaptar-se, né, com esses dados que são recebidos do back-end, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido e que você tenha gostado dessa explicação que nós trouxemos. Afinal de contas, poucas pessoas vão trazer essa explicação aqui para você, tá bom? Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula para a gente continuar a programação do nosso projeto, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!